Irmãos, nós que aqui ficamos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Apocalipse 1, a partir do verso de número 9. Eu peço que você deixe sua Bíblia aí aberta nesse texto. Nós estamos chegando ao encerramento, encerrando mais uma série de mensagens. Estamos aí finalizando a nossa série do mês de maio. Uma série que nos conduziu a uma busca por entendimento do que é de fato o Evangelho. E dentro dos 3 sermões que nós ouvimos e meditamos durante esse mês, nós somos conduzidos a essa verdade. A essa verdade de que o Evangelho, às vezes por nós, ele tem sido levado de uma forma um tanto quanto resumida. Nós percebemos que o Evangelho ele não significa que está tudo bem. Não significa simplesmente que está tudo bem. Na verdade, nós, ao aprofundarmos no Evangelho, nós percebemos que o nosso estado é um estado deplorável. Somos pecadores em vários sentidos, em inúmeros sentidos. Porém, nós percebemos que Deus nos ama e somente Ele pode, pela graça, mudar essa nossa situação. É o que nós vimos na nossa primeira mensagem. Nós percebemos também que o Evangelho ele não significa somente que Jesus é o nosso amigo, como às vezes é o que nós temos falado e ensinado. Ele é o nosso amigo. Mas nós precisamos entender que há algo muito mais profundo quando nós olhamos para o Evangelho, que é entender que ele realizou uma obra que nenhum de nós poderia realizar, que é a obra da redenção. Ele nos resgatou do estado deplorável que nós nos encontrávamos. E fez em nós e realiza em nós uma obra maravilhosa. Na verdade, Jesus nos comprou por um alto preço. É isso que nós cremos. É isso que o Evangelho nos mostra. E nós vimos semana passada, percebemos que o Evangelho não significa somente que Deus é amor. De fato, Ele é amor. Mas o amor de Deus é algo muito amplo para nós. E que muitas vezes, porque Ele nos ama, Ele nos conduz por caminhos difíceis para nós. Onde Ele nos disciplina, onde Ele nos corrige, onde nós somos por Deus exortados. E a Bíblia nos diz que Ele corrige e disciplina aqueles que Ele ama. É o que a Bíblia nos ensina. E por vezes Ele nos permite passar até mesmo por dificuldades. Essas foram as 3 verdades que nós vimos até esse momento. E hoje para nós, eu gostaria que nós refletíssemos sobre uma pergunta muito importante. E agora, como viveremos? Como nós podemos viver as boas novas do reino em um mundo completamente recheado de más notícias, principalmente para nós como igreja? O mundo que, conforme Jesus ele nos diz na sua oração sacerdotal, nos odeia por causa da palavra. É o que Jesus diz para nós. Como então vamos viver as boas novas? Como nós podemos então carregar as boas novas nesse mundo que nos odeia? É isso que nós vamos refletir nessa noite. Vivendo as boas novas em um mundo de más notícias. Em um mundo complicado, em um mundo muito difícil. E como nós podemos, então, viver as boas novas? Vamos ler o nosso texto, Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 em diante. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Feche seus olhos. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. E pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza enquanto nós meditamos na palavra do Senhor. Abençoe as nossas vidas, fale conosco. Ó Deus, aplique essa palavra aos nossos corações. É o que pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Como então vamos viver as boas novas em um mundo de más notícias? A oposição, a rejeição e a perseguição, queridos, são centrais dentro do livro de Apocalipse. Em todo o livro, nós vamos ouvir, vamos ler as palavras que se referem à oposição, à rejeição e à perseguição. Porém, por mais que não havia ali, naquela região, uma espécie de perseguição formalizada. Ainda, pelo menos não nesse momento, não havia mais um decreto, um documento estabelecido e formalizando a perseguição aos cristãos. Mas a perseguição era uma realidade. Era uma grande realidade. Por mais que ela não seja formalizada através de documento, ela era uma realidade. Tanto é que, como nós percebemos nas 7 igrejas que são mencionadas aqui, e nas suas 7 cartas, nós vamos perceber que em 2 delas, a carta a Esmirna e a carta a Tiatira, mencionam perseguições. Que as pessoas ali passavam por dificuldades, que eles passavam por problemas e perseguições, e opressão, e oposição, e rejeição, por causa do evangelho da palavra de Deus. É mencionado nessas 2 cartas. O que não quer dizer, mais uma vez eu digo, que as perseguições, elas fossem ali formalizadas, mas aconteciam e eram realidade. O próprio autor, nesse momento, diz aqui o nosso texto, estava numa ilha chamada Patmos, e ele diz, por causa do testemunho do evangelho de Cristo. Porque ele era testemunha e por causa da sua pregação, João estava ali tido como uma ameaça. Então, ele estava preso, estava ali nessa ilha, recluso, chamada Patmos, por causa do Evangelho. Esse é um livro que primeiramente foi dirigido às 7 igrejas da Ásia. Não que eram as maiores cidades ou as maiores igrejas, mas as 7 igrejas da Ásia que se encontram onde hoje nós conhecemos como Turquia. Essas 7 igrejas estavam localizadas numa região muito propícia para que a mensagem se espalhasse de uma forma fácil. Estradas passavam pelas cidades. Portos existiam dentro dessas cidades. Então, as cartas que foram ali dirigidas, elas tinham dentro dessas 7 cidades, dessas 7 igrejas, uma grande possibilidade para que a mensagem do livro de Apocalipse se espalhasse de uma forma mais rápida, não só pela Ásia, mas por todo o mundo, chegando a todas as igrejas
que já estavam formadas até esse momento. Provavelmente até ali a Espanha, que é onde se conhece, era o limite que se conhecia do mundo daquela época. E onde já havia ali uma igreja possivelmente formada pelo apóstolo Paulo. Então, naquelas regiões ali, toda aquela região, havia ali um domínio do Império Romano, a paz romana, era o que se sobressaía, era o que conduzia. Roma havia prometido segurança, Roma havia prometido paz em troca de altos impostos por parte de todas essas cidades que eram dominadas ou estavam, nesse momento, dominadas pelo Império Romano. Mas é interessante também que em todas essas cidades, todas as cidades que são aqui mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas elas estava instituído o culto ao imperador. César era reconhecido como Deus em todas essas 7 cidades. Todas elas. O culto a César era algo que era requerido de todas as pessoas. E os cristãos que rejeitavam adorar a César e reconhecer a César como Deus, eles eram cerceados de alguma forma. Seus comércios eram não tão frequentados pelo resto da população. Os seus negócios, eles não eram tão bem quistos assim no meio da sociedade. Eles mesmos não eram bem quistos, não tinham acesso a reuniões, a grupos, a companhias que eram ali abertas para todo o povo, porque eles eram cristãos e não adoravam ao imperador. Então, por mais que não havia uma perseguição instituída no meio daquele povo, ela acontecia e ela era uma realidade. Então é um livro com uma mensagem de esperança. Apocalipse é um livro de mensagem de esperança. Tem pessoas que têm medo desse livro, mas a sua mensagem é de esperança. A sua mensagem, apesar de complexa, de uma interpretação complexa, ela se aplica às nossas vidas, trazendo a certeza do cuidado de Deus, em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos. Em meio a tantos problemas que podem vir contra a igreja, o livro de Apocalipse ele nos dá a certeza do cuidado do nosso Senhor. Então é um livro de esperança para todos nós. Por isso ele nos ensina a perseverar nas boas obras, mesmo em um mundo completamente difícil, turbulento, como é o nosso mundo. Eu gostaria então, queridos, de passar mais uma vez por esses versículos que nós lemos. Destacar aqui algumas questões importantes dos versículos e trazer aqui aplicações para as nossas vidas. Volte seus olhos mais uma vez para o verso de número 9. O apóstolo João aqui, ele se inicia trazendo aqui uma conectividade com quem está lendo. Perceba que ele não diz aqui, eu, João, apóstolo do Senhor Jesus. Não. Eu, João, discípulo do Senhor Jesus. Não. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João começa o texto usando aqui um termo que conecta ele a nós, ao leitor nesse momento. Eu sou irmão de vocês. Eu sei as lutas que vocês enfrentam. Eu sei as dificuldades que vocês enfrentam. Eu sou companheiro de vocês nessa tribulação. Apesar de ser um apóstolo, apesar de poder se identificar como ele disse, um irmão, criando assim uma ligação conosco. Eu sou não só um irmão, mas eu também sou um companheiro. Eu participo, eu compartilho com vocês das mesmas dores. Eu compartilho com vocês das mesmas lutas. Eu compartilho com vocês das mesmas dificuldades. O sofrimento da igreja é o meu sofrimento também. A luta da igreja é a minha luta também. As dificuldades da igreja também são as minhas dificuldades. É o que João nos diz aqui. Ele se conecta, ele se inicia aqui, se conectando com o leitor. Indica que ele, assim como a igreja, é também cidadão do reino. Ele, assim como a igreja, ele vive a perseverança. Ele persevera no Senhor Jesus. E passa pelas mesmas dificuldades que o Senhor Jesus Cristo.
que a igreja do Senhor Jesus Cristo, perdão. João continua dizendo sobre a sua situação. Eu estou exilado aqui na ilha por causa do testemunho da palavra. Verso 10 e verso de número 11. Aqui se inicia, então, as suas visões que são relatadas aí em todo o livro. Ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz. Percebemos aqui o primeiro vislumbre do estado profético de João. É o primeiro vislumbre dele. O primeiro momento onde João começa a ter as suas visões. Ele diz, encontrava em espírito. Quando ele recebe a visão, ele diz, eu estava aqui no dia do Senhor. É interessante que aqui nesse texto é uma das primeiras vezes onde o dia do Senhor, o domingo, ele é mencionado como o dia do Senhor. É interessante isso. Enquanto até algumas pessoas, os judeus, tinham o dia do Senhor como sábado, aqui pela primeira vez, o domingo, ele é chamado de dia do Senhor. O dia que o Senhor Jesus havia ressuscitado. A igreja, então, a partir desse momento, e também a partir ali do Pentecostes, ela tem o domingo como o dia do Senhor. Então ele estava ali naquele domingo. E diz o texto, então, que ele recebe essa visita. Ele recebe, então, essas visões, trazendo ali para nós o entendimento da natureza apocalíptica, então, de todo o livro. O Espírito Santo aqui entra como um agente nessas visões que João começa a ter. Não só João, mas no Novo Testamento, tanto Pedro como Paulo são relatados também como tendo visões como essas, conduzidas pelo Espírito Santo. Porém, fica evidente aqui para nós, queridos, fica evidente que quando o Espírito Santo conduz uma pessoa a essas visões, aqui fica claro para nós que João ele tinha total consciência daquilo que estava acontecendo. Tanto é que a primeira ordem nas visões é o que você vê, escreve. Ele precisava escrever. Ele precisava anotar tudo o que ele estava vendo. Então, nos dá um entendimento de que João tinha total consciência de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. O Espírito Santo, então, começa a mostrar, e o texto continua dizendo que uma grande voz, uma voz como de trombeta, a voz do próprio Cristo ecoa, então, naquele momento, e diz, o que você vê aqui, uma ordem, você passa a escrever. É uma ordem que vai se repetir por 12 vezes dentro do livro de Apocalipse. João, o que vês, escreve. Por 12 vezes esse momento, ele se repete. E você vai enviar aqui as 7 igrejas. Todas essas 7 igrejas. Como eu disse, não são as mais famosas. Não são as maiores cidades. Mas são cidades onde rotas de comércio são frequentes, muito visitadas. Então, escreva a essas cidades. Verso 12 até o verso de número 16, ele continua agora a escrever, a descrever essa sua primeira visão. Ao se voltar para a voz, João se depara então com 7 candeeiros de ouro. Talvez a intenção era ver quem falava, mas antes ele percebe esses 7 candeeiros. São suportes onde luzes são colocadas em cima. Como se lâmpadas, suportes onde lâmpadas são postas em cima. A ideia ela já vai ser nos explicada logo em seguinte, dizendo lá no verso 20 que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui para nós fica fácil. É bom quando o texto ele já nos explica de uma forma fácil e direta o seu significado. O verso 20 nos diz, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. No verso 13, Cristo, então, a figura central que dominará agora todo o restante, ele é apresentado. Ele diz aqui no verso de número 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Então, agora, até o verso de número 16, a visão de Cristo passa a ser descrita agora por João. A primeira característica, no meio
dos candeeiros. Alguns autores, eles fazem aqui uma leitura literal dessa cena, totalmente literal. E, pois, nos levando ao entendimento que no meio daqueles candeeiros ali estavam, e eram de fato candeeiros, porém isso se complica, pois no verso de número 20 mostra que os candeeiros ali, eles são uma metáfora, simbolizando as 7 igrejas. Mas muito mais importante que os 7 candeeiros é o que João diz, que no meio deles estava Cristo. Mostrando que Cristo não é um Senhor ausente no meio da sua igreja. Mostrando que Cristo não é um Senhor que está à parte, colocado ao lado da sua igreja. Não. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele está no meio da sua igreja, dando apoio, conduzindo. No meio das provações, ele está conduzindo. No meio das perseguições, ele está protegendo. É o que João nos mostra. Ele está no meio da igreja. E o texto continua dizendo que ele está segurando as 7 estrelas na sua mão direita. E ele anda, como diz aqui o verso de número 16, no meio dessa sua igreja. Cristo está presente no meio da igreja. Então, Cristo agora passa a ser descrito. E é interessante que algumas figuras que foram relatadas lá no Antigo Testamento, elas voltam à tona aqui no livro de Apocalipse. Antes de entrar aqui nos detalhes dessas descrições, queridos, sobre as vestes, sobre a túnica, sobre os pés, sobre a cabeça, os olhos, eu queria que nós tivéssemos um entendimento aqui do que está sendo proposto aqui por João. Algumas pessoas, elas ao depararem com esse texto, elas formam na sua cabeça uma espécie de figura literal daquilo que o texto está nos dizendo. Mas, como eu disse, o texto de Apocalipse, nós precisamos, por algumas vezes, entendê-lo como uma linguagem metafórica, como os candeeiros aqui, que eu dei exemplo nesse mesmo momento. Então, nós precisamos entender isso. Os detalhes, as descrições, não quer dizer que no céu nós vamos ver Jesus como uma espécie de quebra-cabeças, onde os seus pés são de uma forma, os seus olhos são de uma forma, os seus cabelos de uma outra forma, não. Mas nós precisamos entender o que ele quer dizer com cada uma dessas descrições. A primeira descrição, ele diz uma túnica longa e uma faixa de ouro em seu peito. Há 2 opções aqui de entendimento para todos nós. Uma trata essa descrição como uma referência à túnica e à faixa do sumo sacerdote. Alguns vão retratar dessa forma, entendendo que essa túnica e essa faixa de ouro que está no peito de Jesus fazem referência à figura do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Uma outra vertente vai entender que esta túnica e esta faixa de ouro, ela faz uma menção ao vestuário dos soberanos, dos reis, dos senhores do mundo antigo. E quando nós olhamos para toda a Escritura, nós percebemos que a segunda opção, ela faz mais sentido aqui dentro do livro de Apocalipse. Não sei se você se lembra, mas naquele momento onde o Senhor Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Antes de lavar os pés dos discípulos, o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus então pega uma toalha e ele cinge essa toalha ao redor da sua cintura. Ele coloca essa toalha como uma espécie de cinto ao redor da sua cintura. E aquilo Jesus está nos mostrando a sua posição. E o contexto da passagem vai nos mostrar ele como sendo o servo sofredor. A toalha na cintura, no mundo antigo, ela simboliza, ela traz a ideia de servos, que muitas vezes eram vistos nas ruas. Quando as pessoas estavam andando nas ruas e viam alguém com uma espécie de toalha enrolada no meio da cintura, sabia que aquela pessoa era o servo. Sabia que aquela pessoa servia a alguma outra pessoa. Talvez até mesmo um escravo de alguém. Porém, nesse momento, a visão de João já não é mais do Cristo como servo sofredor.
porque as suas vestes já não é mais de um servo, mas sim de um soberano. Já não é mais uma toalha humilde colocada na sua cintura, mas agora é uma faixa de ouro colocada no seu peito. A visão de Cristo agora já não é mais daquele Cristo sofredor dos evangelhos, que por muitas das vezes foi humilhado, que no final da sua vida foi cuspido. Não. Agora a visão é de um Cristo glorificado, soberano sobre todas as coisas. Então a sua veste agora já não é mais a de um servo, mas assim a veste do Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. Então esta é o primeiro entendimento aqui para nós do texto. A faixa agora já não é mais a faixa de um servo, mas sim de um rei que coordena e que conduz todas as coisas, conforme Daniel capítulo 10, verso 5 nos diz. A segunda descrição é a cabeça e os cabelos brancos. Assim como lá em Daniel também, capítulo 7, verso 9, sobre o ancião de dias, Cristo é descrito agora com cabelos brancos, como alva lã. Nas culturas antigas, os cabelos brancos eram símbolos, eram sinais de dignidade e de sabedoria. As pessoas paravam para ouvir aqueles que tinham cabelos brancos, porque sabia que deles vinha a voz da sabedoria. Deles vinha voz digna. E aqui Jesus é esse, digno e com toda a sabedoria. A terceira é os seus olhos flamejantes, também derivando lá do livro de Daniel, capítulo 10, verso de número 6. É usado depois novamente lá na igreja de Tiatira, capítulo 2 do livro de Apocalipse, verso 6 também. E o que nós entendemos aqui é a percepção divina e o seu severo juiz. Seu severo juízo. Olhos flamejantes, prontos para aplicar o juízo. Prontos para retribuir a todos aqueles que foram contra a sua palavra. Retribuir os pecadores. São olhos de um juízo severo. E o texto continua falando sobre os seus pés de bronze. Aqui mais uma vez, Daniel capítulo 10, verso 6 é mencionado. E esse texto aqui é interessante porque é um texto difícil. Porque essa figura ela vai aparecer somente 2 vezes nas Escrituras. Somente 2 vezes. E as 2 vezes em que essa menção ela é dita nas Escrituras são dentro do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 15, que nós acabamos de ler. E também o capítulo 2, verso de número 18. No mundo antigo, queridos, os pés eles eram utilizados para representar a vida de alguém e a vinda de alguém. Pés velozes, pés poderosos, marcham contra nós. Vêm contra o nosso reino. Então eles utilizavam essas figuras, essas linguagens para representar alguém que estava marchando em direção a algum local. E aqui os pés de bronze, então, trazem a nossa ideia de que há sim o Senhor Jesus caminhando, vindo ao encontro da sua igreja por mais uma vez. Ele vem e a sua vinda é certa. É o que João diz aqui no nosso texto. E ele continua também dizendo sobre a sua voz, aqui fazendo menção a Ezequiel, capítulo 43, verso de número 2, uma voz de comando, uma voz poderosa, de autoridade, de poder e temível. A voz de Deus. Uma voz que chacoalha, que faz tremer toda a terra e é poderosa. E ele continua dizendo sobre as estrelas da sua mão direita. A mão direita em toda a Bíblia, ela simboliza poder, ela simboliza autoridade, ela simboliza segurança de alguma coisa. Tem o sentido de adquirir, de tomar posse de algo que é dele, quando está na sua mão direita. O sentido aqui é de que todos ali, aquelas 7 estrelas,
Todos ali estavam nas mãos, eram dele de direito, eram sua posse. A ele pertence todas as coisas. A ele pertence todas as coisas. Ele continua dizendo sobre a espada que saía de sua boca. Aqui uma menção a Isaías, capítulo 11, verso de número 4. 2 elementos, a boca do Messias e a espada, a proclamação do juízo. Paulo vai dizer que Cristo, na sua segunda vinda, destruirá o ímpio com o sopro da sua boca. A sua palavra, ela é poderosa. É uma espada de 2 gumes, extremamente poderosa. E ele termina dizendo sobre o rosto brilhante. Várias cenas na Bíblia vêm à nossa mente. O rosto de Moisés, em Êxodo 34, 29. João havia presenciado a transfiguração de Jesus. Deus, no Salmo 84, verso 11, é denominado como sol e escudo. Isaías capítulo 60, verso 19, lemos que o Senhor será a nossa luz para todo sempre. O rosto brilhante faz menção ao resplendor da glória de Deus, que está em Cristo Jesus. Então todas essas menções, elas nos fazem entender quem é Cristo, o seu poder, a sua autoridade, o seu juízo. Já não é mais aquele servo sofredor, mas sim agora o Rei dos Reis, que está a caminho, que vem. E o texto continua, verso 17 até o verso de número 20. A reação de João diante de tudo isso. Ao longo da Bíblia, cair prostrado diante da divindade, diante de Deus, é algo que acontece por várias vezes. Várias pessoas no Antigo Testamento, ao estarem diante da manifestação da glória de Deus, caíram com o rosto em terra, se prostraram diante dele. E aqui o texto nos diz que João então cai como morto diante de Jesus Cristo. Eu caí diante dele, diante daquele poder, diante da sua glória, diante da manifestação de Jesus. Porém, ao cair, vem da boca desse Cristo uma palavra de encorajamento. Nesse momento, o texto nos diz, então, que Cristo põe a sua mão direita sobre os ombros de João e diz: não temas, não temas. A ideia aqui do original é: João, pare de sentir medo. Pare de sentir medo. Queridos, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo aqui para o apóstolo: João, aquele que me serve não precisa ter medo diante da minha presença. Aquele que me serve não precisa ter medo. Aquele que me serve não precisa temer diante da minha presença. Por isso, queridos, a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Por mais que às vezes nós nos assustamos com tantas verdades que são ditas aqui, mas a voz de Jesus para nós é: aquele que me ama, aquele que me serve, não precisa ter medo diante da minha presença. Não temas. E ele continua dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que criou todas as coisas. Eu sou aquele que você mesmo disse, João, o verbo que estava com Deus, por meio de qual todas as coisas foram criadas. Sou eu, João. Eu sou o primeiro. E eu também sou o último. Eu conduzirei todas as coisas até o fim. Eu sou a origem e eu sou também o alvo de todas as coisas. Eu sou o alvo de toda a história. Eu tenho a primeira palavra na criação, João. E eu tenho também a última palavra no novo céu e na nova terra, que dá origem a novo céu e nova terra. A primeira palavra é minha. A última palavra também é minha, João. É interessante que tudo isso foi dito pelo profeta Isaías sobre Deus. Isaías 41, verso 4.
Isaías 44, verso 6. Isaías 48, verso 12. E agora tudo isso se aplica a Jesus. Ele é o início. E Ele é o fim. A primeira palavra sempre é minha. A última palavra também sempre será minha. Por isso não temas. Não temas. E ele continua dizendo, eu sou aquele que vive. Aqui é interessante que ele diz sobre a sua eternidade. Eu sou aquele que vive pelos séculos dos séculos. Sou eu, João. Eu sou aquele que vive. Não temas. Não temas. Eu sou a árvore da vida. Eu concedo vida ao meu povo. Como Paulo disse, ele não ressuscitou. Tudo que nós fazemos não tem sentido. Eu sou aquele que vive. Então tudo tem sentido sim, João. Tudo tem sentido. Ele diz mais, eu estive morto, porém agora eu estou vivo. Ele diz isso aqui usando um verbo no presente. Eu estou vivo agora, João. Eu estou vivo agora. Nesse momento, à destra do nosso Deus, o nosso Cristo está vivo. É o que João está dizendo aqui para nós. Eu estou vivo. Eu tenho, ele diz, as chaves da morte e do inferno. Aqui é a ideia de que ele tem domínio. Eu já venci todas essas coisas, então eu tenho domínio sobre tudo isso. Eu tenho domínio sobre a morte. Eu tenho domínio sobre a ressurreição. Eu tenho controle sobre tudo. Sobre tudo. Eu tenho controle sobre todas as coisas. E o texto termina no verso 20. Sobre o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. A conclusão para nós aqui, ela não é tão fácil. Os 7 candeeiros nós já sabemos, são as 7 igrejas. Mas aqui depois o texto fala que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui há diversas interpretações, queridos. Há diversas interpretações. Nós temos a interpretação literal de que esses anjos são de fato anjos aqui. Nós temos a interpretação também que entende que esses anjos são os pastores das igrejas. O que para alguns não faz tanto sentido, porque em todo o livro de Apocalipse, anjo é tratado como anjo. Então por que somente em um local anjos seriam pastores? Sendo que durante todo o livro anjos de fato são anjos. Alguns vão entender que essas 7 estrelas são de fato a necessidade, o caráter espiritual das igrejas. E que Deus sustenta essas 7 igrejas, conhecendo as suas necessidades, conhecendo as suas dificuldades, conhecendo as suas necessidades espirituais, que elas precisam ser supridas. Elas precisam ser supridas. Então essas 7 estrelas e o fato delas estarem ali na mão direita quer dizer que Jesus está suprindo espiritualmente cada uma das suas igrejas. Aqui são diversas questões. Outras pessoas vão falar que a opção 3, ou a opção dos anjos serem verdade, quer dizer, pode nos levar à adoração aos anjos. Aqui, talvez a probabilidade melhor para nós seria a opção de que, de fato, essas estrelas são as necessidades espirituais das igrejas que Jesus conhece e sustenta, e a possibilidade que essas estrelas sejam também os pastores, os mensageiros dessas igrejas. Então, talvez a opção melhor seria mesclar essas duas opções. Jesus conhece a necessidade das suas igrejas e sustenta cada uma delas. E, ao mesmo tempo, ele pede para que João envie essas cartas aos mensageiros, àqueles que tinham a responsabilidade de conduzir a mensagem nas igrejas, que no original grego é a palavra angelos, que no português fica como anjos. Anjos não querem dizer somente seres celestiais, mas todo aquele que proclama uma mensagem, todo aquele que é mensageiro, que é porta-voz
de alguma coisa, no grego é conhecido também, mencionado como um angelos, um anjo, um porta-voz, um mensageiro. Mas Cristo está glorificado e preserva a sua igreja. Queridos, algumas aplicações aqui para nós. Gostaria de trazer aqui algumas aplicações importantes para as nossas vidas, e entendendo como nós vivemos as boas novas em um mundo complicado como o nosso. A primeira coisa que nós precisamos entender: o sofrimento, ele é uma realidade. O sofrimento é uma realidade. Talvez eu gostaria de dar para você uma notícia diferente. Mas não, o sofrimento ele é uma realidade. Após retratar o contexto, João afirma que ele compartilha do mesmo sofrimento. Eu sou companheiro de vocês nas dificuldades. A minha condição é essa. Eu fui escolhido como um receptor e de uma visão. Mas eu sou companheiro nessa tribulação de vocês. E diante de tudo isso, ele serve, adora, e o contexto aqui do dia do Senhor, do domingo, é o grande pano de fundo para todas essas coisas. Como cidadãos do reino, queridos, nós, cristãos, que vivemos num mundo difícil, de pressão constante, de pessoas que são inimigas de Deus, de pessoas que são inimigas da palavra, de pessoas que são inimigas do povo de Deus. O que fica aqui para nós, de todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o livro que relata de modo especial como a tribulação ela aumenta à medida que o reino de Deus se aproxima. Ele exemplifica aqui para nós de uma forma clara. Mas o fato de, no dia do Senhor, João receber essa visão, nos diz que enquanto esse reino se aproxima, enquanto a tribulação ela aumenta, a igreja continua perseverante, mesmo em meio a todas essas dificuldades. O sofrimento ele é real, mas a igreja continua firme. Vivemos em um mundo de más notícias, mas a igreja continua adorando o Senhor. Vivemos em um mundo de grandes desafios para nós, mas continuamos adorando o Senhor. Continuamos louvando o nosso Deus. O sofrimento ele é uma realidade, mas a preservação da igreja também é uma realidade. Segunda verdade que o texto nos diz: Cristo é quem protege a igreja. Existe uma boa nova, queridos. Existe uma boa nova. A visão do Cristo glorificado precisa nos levar a uma outra percepção do nosso Mestre. Talvez alguns de nós aqui ainda tenham na nossa mente aquela visão do servo sofredor. Talvez alguns de nós ainda tenham aquela visão do Jesus que ainda está crucificado. Talvez alguns de nós ainda tenham aquela visão de Jesus como sendo aquele servo, aquele leãozinho. Mas o texto nos diz que ele já não é mais esse leãozinho. O texto nos diz que ele agora é o leão da tribo de Judá. O texto nos diz que ele já não é mais o servo sofredor, mas agora ele é o rei todo-poderoso. As suas vestes não são mais as mesmas. A sua vestimenta já não é mais aquela toalhinha do servo, mas agora é um cinto de ouro do rei absoluto sobre todas as coisas. Esta é a visão do Cristo que a igreja de hoje precisa resgatar. Essa é a visão do Jesus que nós, como igreja, precisamos ter nos nossos dias. O Jesus que é rei sobre todas as coisas e que está caminhando com pés de bronze polido, em retorno
do seu povo. Que consolo para nós hoje, queridos. No meio de tantas dificuldades, no meio dessa terra desolada, maldosa, corrupta que nós vivemos, saber que nós temos um Cristo que caminha ao nosso resgate. Que conforto para os nossos corações. Por isso nós vivemos as boas notícias, mesmo em um mundo devastado pelo pecado como o nosso. Por isso nós vivemos as boas novas, mesmo em um mundo tomado pelo pecado como o nosso. Jesus, como Filho do Homem, está entre as igrejas. As igrejas são candeeiros, mas João diz que a luz vem dele. Ele é a luz, é ele que brilha no meio das igrejas. As igrejas não são um fim em si mesmo, mas elas são refletores da luz do nosso Cristo. Ele protege a sua igreja e será eternamente a luz da sua igreja. É esse Cristo que sustenta, e é esse Cristo que vira para nós hoje e diz: não temas, não tenha medo. Eu sou aquele que virá em seu resgate. Por isso ele diz para nós hoje, como ele disse para João: João, aquele que me serve não precisa ter medo. Aquele que me serve não precisa ter medo. Essa palavra é para nós hoje, queridos. Aquele que serve a Jesus não precisa ter medo. São duas realidades: o sofrimento de um mundo perdido no pecado e a certeza da vitória de Jesus e da sua vinda. Então, como nós viveremos diante dessas duas verdades? Como nós vamos agora ponderar diante dessas duas verdades? Veja bem, queridos, uma adoração, ela exige de nós testemunho, ela exige de nós perseverança, ela exige de nós paciência e inúmeras dificuldades da vida. A gente falou isso nessas 3 últimas mensagens que nós ouvimos aqui. Nós ouvimos sobre perseverança, nós ouvimos sobre a nossa adoração, nós ouvimos sobre quão é importante nós nos mantermos firmes. Nós ouvimos, e a nossa adoração, ela exige de nós esse testemunho. Exige de nós. Muitos de nós, aqui talvez, não sofremos muitas perseguições. Mas nós precisamos nos lembrar que há inúmeros irmãos nossos, inclusive no Brasil, que são perseguidos, que sofrem por causa do Evangelho, que são cerceados por causa do seu amor a Cristo. Nós precisamos nos lembrar que há irmãos nossos no nosso continente hoje que são perseguidos. Precisamos nos lembrar. Há países na nossa América Latina que estão no ranking entre os 50 países onde há mais perseguição do Evangelho. Você sabia disso? Países na América Latina. Na América Latina. O México é um desses. Venezuela é um desses. Que estão aí entre os 50 países onde mais se perseguem cristãos nos dias de hoje. São vizinhos nossos. Vizinhos nossos. Talvez, no nosso conforto, essa mensagem, ela parece ser uma mensagem distante para nós. Mas não é. Enquanto o reino se aproxima, a mensagem de Apocalipse é clara. As perseguições aumentam. À medida que o reino chega mais perto, as perseguições, elas crescem. E vale destacar, queridos, à medida que a igreja brasileira se torna mais secularizada, nós estamos a um palmo de sofrermos as perseguições. Porque nós estamos nos tornando cada vez mais secularizados. A
A igreja ela tem sido aberta para um tanto de coisa. Um tanto de coisa. Eu queria que nós fizéssemos uma reflexão diante disso. Em que medida eu e você vamos diluir o nosso cristianismo para não sofrermos as perseguições? Em que medida? Porque é o que nós vemos por aí. As pessoas estão diluindo a sua fé com o secularismo, com o mundanismo, com o pecado, para evitarem as perseguições. Pastores têm feito isso. Crentes têm feito isso. Estão diluindo a sua fé. Estão raleando a Bíblia. Estão raleando a sua fé em Jesus Cristo. Estão raleando a sua crença no Filho de Deus. Colocando águas mundanas para diluir aquele evangelho e para ter uma igreja que se dá bem com tudo. Que evita perseguições. Uma igreja aberta a todas as coisas. Até que ponto? Será que nós vamos tentar diluir o nosso cristianismo para evitar a perseguição? Para evitar sermos cerceados? Para evitar que alguém um dia não compre mais no seu comércio porque você é crente? Para evitar que algum dia você não tenha mais o seu trabalho porque você ama Jesus? Até que ponto nós vamos diluir o nosso cristianismo? O que nós vamos fazer para evitar as provações? Vamos fazer concessões? Porque é isso que nós percebemos. Fazer concessões tem sido um dos piores problemas do cristianismo dos nossos dias. Pastores têm olhado para as Escrituras dizendo, olha, tal texto aqui é um texto que a gente, assim, não se aplica tanto mais aos nossos dias, né? Nós não podemos ser sectaristas, nós não podemos ser sexistas, nós não podemos ser homofóbicos, nós não podemos ser machistas. É o que tem acontecido. Esses são os sermões que têm sido pregados no Brasil hoje. É isso que tem sido pregado hoje. Mas nós não vamos fazer concessões. Nós não podemos fazer concessões. Nós não podemos diluir a nossa fé. Nós não podemos diluir o nosso cristianismo. Mas muitos não querem sofrer ataques em prol do amor. Em prol do amor, abrimos as portas. Em prol do amor, da aceitação, revemos os nossos preceitos. Em prol do amor e do crescimento, nós estamos abrindo mão até mesmo dos nossos princípios. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos abrir concessões. A perseguição, ela é, de certa forma, uma prova à nossa perseverança. Ela é uma prova à nossa perseverança. A pergunta que fica para nós é, estamos dispostos a cultuar a Deus em toda e qualquer situação? Você está disposto a continuar carregando a boa nova em meio a esse mundo que você vive hoje? Você está disposto, queridos? Uma pergunta que você precisa responder para você hoje. Eu estou disposto? Eu estou pronto para isso? Ou vou ser mais um que vai fazer concessões em prol do ser aceito e de não ser perseguido? Nós precisamos nos aproximar do Evangelho. Nós precisamos viver as boas novas. Porque o que Jesus diz, Ele disse para nós também. Eu queria que você saísse daqui, não como tendo ouvido uma mensagem terrorista, não é isso. Mas eu queria que você saísse daqui ouvindo a mensagem que João ouviu naquele dia. Onde o Senhor Jesus botou a mão no ombro dele e disse, não tenha medo. Não tenha medo.
aquele que me serve não precisa ter medo. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Eu fui um servo sofredor, mas hoje eu sou um rei. A primeira palavra foi minha, a última também será minha. Não tenha medo. Não tenha medo. A igreja continua sustentada. A igreja continua segura. A igreja continua sendo protegida por Deus. É a realidade para nós. Vivemos nesse mundo, queridos, e talvez a partir de amanhã, na sua segunda-feira, você passará por inúmeras dificuldades. Talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez com seus filhos. Talvez ali nos seus ciclos de amizades. Mas a mensagem para nós hoje é: não tenha medo. Continue sendo um porta-voz das boas novas. Continue se firmando no Evangelho. Não tenha medo. É a mensagem para todos nós hoje. É a certeza de que Ele é a luz que ilumina toda escuridão, que nos cerca. Às vezes parece que o mundo jaz em trevas totais, mas a luz continua a brilhar. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor afirmando essa verdade. Nós somos o seu povo. Nós somos a sua igreja. E a luz do Senhor, ela brilha sobre nós. Nós somos um povo. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos resgatados pelo Senhor para sermos o seu povo. Vamos cantar isso nesse momento, em nome de Jesus.